Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de bolsa, a bolsa concha feita em crochê usando o fio náutico. Antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e se você gostar da aula, aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. Para fazer a bolsa, eu vou usar o fio náutico Slim da Círculo, que é o 3 milímetros. Essa cor é a cor 1074. E vou usar essa alça de argola, que é uma alça de madeira. E agulha número 4. Inicio a bolsa fazendo 18 correntinhas. Eu estou começando em uma das laterais. Vou percorrer toda a parte de baixo e terminar aqui na outra lateral. Então, fiz as 18, conto uma, duas, venho na terceira. Faço um ponto baixo e sigo. Aqui eu já tenho 2 baixos porque eu conto as correntinhas como 1. 2, 3... 4, 5, 6, 7 e 8. Tenho 8 pontos baixos. No nono, eu faço um nono ponto, uma correntinha e mais um ponto. E agora, eu continuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Fiquei com 8 pontos de um lado, 8 do outro, e a parte central com um baixo, uma corrente e um ponto baixo. Viro o meu trabalho. Faço uma corrente que eu já conto como primeiro ponto. Venho no segundo, só que eu vou trabalhar só na alça de trás. Então, eu não pego nas 2 laçadinhas do ponto, eu pego só na alça de trás. Pulo a da frente, venho só na de trás. E sigo trabalhando. Então, já tenho 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 e 9. Por que eu tenho 9? Porque eu fiz aquele aumento aqui na parte central. E agora eu faço a mesma coisa, eu venho aqui bem no espaço da correntinha, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Volto a trabalhar na alça de trás, em pontos baixos. 3, até completar os 9 pontos. Fiquei agora com 9 de um lado, 9 do outro e na parte central, um baixo, uma corrente e um baixo, que formam um aumento. Cheguei no finalzinho da carreira. E eu sempre tenho que manter, ó, estou fazendo o último ponto, manter a mesma quantidade de pontos de um lado e do outro. Então, é sempre legal dar aquela contadinha, faço umas 2, 3 carreiras e conto, porque eu tenho que manter realmente a mesma quantidade de um lado e do outro e o aumento na parte central. Viro o meu trabalho. Uma correntinha e volto a trabalhar na alça de trás. Na primeira carreira, tínhamos 8 pontos, na segunda 9, agora 10, depois 11 e assim por diante até completar o tamanho desejado para a bolsa. Porque essa bolsa eu posso trabalhar ela maior ou menor conforme as carreiras que eu vou trabalhando.
Então, eu vou trabalhar aqui as minhas carreiras até o tamanho que eu quero para minha bolsa, volto mostrando para vocês e também dando sugestões de tamanho e depois de como continuar a trabalhar a bolsa. Lembrando sempre, contando para ficar com a mesma quantidade de um lado e do outro e não esquecendo dos aumentos centrais, sempre fazendo um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, que eu faço bem em cima da correntinha de base, a correntinha central. Completei 20 carreiras trabalhadas, fazendo sempre o aumento na parte central, ponto baixo sobre ponto baixo, sempre na alça de trás. Tenho o total de 28 pontos de um lado, 28 pontos do outro. Depois de completar esse total, eu já tenho aqui o início da bolsa, em uma das laterais, a altura que eu preciso, e agora eu vou trabalhar as carreiras sem aumentos, ou seja, a base reta da bolsa. Então, eu continuo tudo igual, inicio fazendo uma correntinha, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base na alça de trás. Quando eu chego aqui na parte central, eu não faço mais o aumento, eu só passo trabalhando ponto sobre ponto, carreiras de vai e vem. Trabalhei até chegar na parte central para mostrar como eu faço a passagem, mas é bem simples, eu venho e trabalho ponto sobre ponto. Fiz aqui o ponto, depois em cima da correntinha e depois começo tudo do outro lado. E agora, olha só, eu não tenho o aumento, então eu vou trabalhar em carreiras de vai e volta, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu já fiz aqui no início 20 carreiras com aumento. Agora, eu faço 20 carreiras retas, ponto baixo sobre ponto baixo, e depois que eu terminar essas 20 retas, eu vou trabalhar 20 carreiras de diminuição. Então, vou adiantar essas 20 retas e volto para dar início ao processo de diminuição. Já trabalhei as 20 carreiras retas. Eu tenho 28 pontos de um lado, 28 pontos do outro, e aqui na parte central eu tenho um ponto a mais, que fica 28 para um lado, 28 do outro, e esse que eu tenho na parte central, que eu coloquei o marcador, é aquele ponto que eu fiz em cima da correntinha. Então, continua tudo igual, 28 de um lado, 28 do outro. O que eu faço agora? Eu vou trabalhar vindo da mesma forma que eu já fiz nas carreiras anteriores, um ponto baixo para cada ponto de base na alcinha de trás do ponto, até restar um pontinho antes de chegar no marcador, porque nessa carreira eu já começo a trabalhar as diminuições. Fiz os 27 pontos, agora eu venho aqui no 28º, busco a laçada e deixo na agulha, no ponto central, busco a laçada e deixo na agulha, e aqui no primeiro ponto dos 28 do outro lado, busco a laçada e deixo na agulha. Então, tenho 3 pontos na agulha e mais a laçada do ponto anterior. Fecho todas de uma única vez. Então, eu diminui um ponto de um lado, um ponto do outro. E ainda continuo com o ponto central. Se você sentir mais segurança, você pode passar o marcador carreira a carreira para esses pontos que fechamos juntos. Agora, eu tenho 27 pontos de cada lado
E eu vou continuar essa diminuição. Trabalho ponto baixo sobre ponto baixo, trabalhando na alcinha de trás do ponto, e toda vez que eu chego nesse ponto central, eu fecho os 3 pontos juntos. Um antes, o ponto central e um depois do ponto central. Com isso, eu diminuo 2 pontos em cada carreira. E eu vou trabalhar até completar 20 carreiras. Então, são 20 de aumento, 20 carreiras retas e agora 20 carreiras de diminuição. Cheguei aqui na 20ª carreira, então eu tenho 20 carreiras aumentando, 20 carreiras retas e 20 carreiras diminuindo. Depois que eu cheguei com a mesma quantidade de pontos, 8 pontos, diminuição e 8 pontos, agora eu vou fazer a diminuição, franzimento na parte da base e o acabamento em cada uma das laterais. Aqui nessa parte, na última carreira e lá na primeira, eu faço um acabamento com pontos baixíssimos. Então, venho, pego as 2 laçadinhas do ponto, ponto baixíssimo, baixíssimo, até chegar ponto a ponto lá a outra lateral. Quando eu chego na lateral, eu começo a fazer o franzimento, que vai servir como base para costura e também já dar o formato à bolsa. Então, aqui tudo ponto baixíssimo. E chego aqui no último ponto. Quando eu chego aqui no último ponto, eu já estou na lateral. Então, fiz o acabamento aqui nessa parte, né, da última carreira que eu fiz. E agora, eu trabalho toda essa parte aqui da base da bolsa, fazendo o franzimento. Como eu faço? Eu volto aqui nesse primeiro ponto, busco a laçada e fecho as 2, como um ponto baixo. E depois eu vou olhar, ó, eu tenho os pontos em relevo, então uma carreira fica em relevo, a outra fica lá escondidinha na parte de baixo. Todas essas carreiras que aparecem mais, que ficam com relevo, são as carreiras que eu faço o ponto baixo. Sempre pegando por dentro do ponto, ou seja, quando eu olho, eu tenho que ter 2 laçadinhas aqui, nunca pegar só uma laçada, porque se eu pego só uma laçada, ele acaba esticando esse ponto, ó, tracionando o ponto e faz uma abertura. Então, sempre 2 laçadinhas, um ponto baixo. Pulo a carreira que está atrás, venho na carreira do relevo, sempre passando pelo ponto, pegando as laçadas, ponto baixo. Pulo a carreira que está atrás, venho na carreira que está à frente, ponto baixo. E dessa forma eu sigo até chegar aqui ao outro lado, onde eu vou fazer o acabamento em ponto baixíssimo, nessa primeira carreira que eu fiz lá no início da base da bolsa, e terminando o baixíssimo, eu já estou lá na outra lateral para começar essa parte do franzimento que eu estou fazendo agora. Cheguei aqui na parte onde eu tenho que fazer os baixíssimos, e olha só a diferença de tamanho da primeira parte da base da bolsa para a parte que já está com o franzimento. Agora, eu repito o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Começo a trabalhar em pontos baixíssimos, aqui na base, onde eu tenho o início da bolsa, lá onde eu fiz as correntinhas e a primeira carreira,
E depois do outro lado, eu pego sempre na carreira em relevo, ou seja, eu diminuo a metade dos pontos, porque eu pego uma carreira, que é a carreira em relevo, faço o ponto baixo. A outra, a carreira que está atrás, eu pulo, faço na de relevo, a carreira que está atrás eu pulo. Então, ele já fica com essa curvatura para depois trabalharmos a costura da alça. Cheguei ao final da carreira, então já circulei toda a base. Agora eu viro o meu trabalho e eu vou trabalhar separadamente carreiras de vai e vem de um lado e depois carreiras de vai e vem do outro, que é a parte onde vamos colocar as alças. Eu venho aqui e começo a trabalhar o ponto nozinho. Como eu faço esse ponto? Na verdade, é um ponto baixo, o que muda é só a forma de pegar o ponto. Então, eu vou passar a agulha no primeiro ponto, busco a laçada. Venho no próximo, busco a laçada e fecho as 3 laçadinhas. Volto nesse ponto que eu havia feito, busco a laçada e deixo na agulha. Venho no próximo, busco a laçada e deixo na agulha. E fecho de uma única vez. Volto no ponto que eu havia feito, venho no ponto seguinte, fiquei com as 3 laçadinhas, fecho as 3 de uma única vez. Volto no ponto que eu fechei o ponto, venho no ponto seguinte, fiquei com as 3 laçadinhas, fecho as 3 laçadas de uma única vez. E vou até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, viro o meu trabalho, venho no primeiro ponto, busco a laçada. Venho no ponto seguinte, busco a laçada e fecho as 3 laçadinhas. Volto no ponto que eu acabei de finalizar, venho no ponto seguinte, fiquei com as 3 laçadas, fecho as 3 de uma única vez. No ponto que eu finalizei, no ponto seguinte, fiquei com as 3 laçadinhas, fecho as 3 de uma única vez. E vou novamente até o final da carreira. Depois que eu já finalizei a segunda carreira, viro o meu trabalho e vamos para a próxima. Só que nessa terceira carreira, eu já começo a fazer as diminuições. Então, eu vou diminuir um ponto no começo e um ponto lá no final da carreira. Aqui no começo, eu sempre vinha no primeiro ponto. Agora, eu já venho no segundo, busco a laçada, venho no próximo, busco a laçada e fecho os 3 de uma única vez. Agora, venho no ponto que eu fechei, venho no ponto seguinte e continuo tudo novamente, igual eu já estava trabalhando o ponto nozinho, no ponto que eu fechei, no ponto seguinte e fecho as 3 laçadinhas, no ponto que eu fechei, no ponto seguinte e fecho as 3 laçadinhas. Aqui no final, quando restarem os últimos 3 pontos, eu volto para fazer a finalização e depois dar continuidade. Sempre agora diminuindo um ponto no início e um ponto no final de cada carreira. Chegando aqui no final, eu tenho o antepenúltimo, o penúltimo e o último. Eu venho aqui no antepenúltimo, venho no penúltimo e venho no último. Então, pegando os 3 pontos. Fecho todos de uma única vez. Com isso, eu já diminuí um ponto aqui no final. Viro meu trabalho e diminuo novamente. Então, eu não passo a agulha no primeiro, eu já venho no segundo e depois no ponto seguinte. Fecho as 3 laçadinhas e continuo. Venho no ponto que eu fechei, no ponto seguinte e fecho as 3 laçadas. E vou até o final. Chegando no final, eu vou fazer a diminuição igual eu fiz anteriormente aqui no final da carreira.
Então, sempre repetindo diminuição no início, diminuição no final. Um ponto no início e um ponto no final, diminuindo para ter a base da bolsa. Trabalhei em carreiras de vai e vem, até completar 6 carreiras no total. Eu tenho aqui no final 20 pontos baixos. Agora eu vou fazer um acabamento descendo em pontos baixos até chegar na parte da base. Depois eu vou fazer pontos baixíssimos, pegando o fio por trás até chegar aqui desse lado e subir até o final em pontos baixos e finalizar com pontos baixíssimos, ou seja, fazer o acabamento em toda essa parte que eu fiz trabalhando o ponto nozinho. Então, aqui onde eu finalizei, agora eu desço fazendo pontos baixos até ficar aqui no último pontinho, na parte onde eu começo a base. Então, aqui eu já tenho a base, onde eu faço um ponto baixíssimo para ligar uma parte à outra, para o acabamento ficar bem rente à carreira. Depois disso, eu viro aqui o trabalho, solto essa laçada, porque eu vou trazer ela para o lado avesso, então, para a parte de trás. Porque daqui, ó, eu puxo esse fio para frente, por dentro do ponto. E agora, eu começo a percorrer essa parte aqui, ó, entre a base e a parte que eu fiz dos pontos em carreiras de vai e vem, onde eu comecei a fazer o ponto nozinho. Isso vai deixar o acabamento ainda mais bonito e reforçado. Então, busco o fio e trago ele aqui para cima. Busco o fio, passo dentro da laçada, busco o fio, passo dentro da laçada, e dessa forma até chegar lá ao finalzinho da carreira, ou seja, eu vou percorrer toda essa parte até chegar aqui ao último ponto. Chegando ao último ponto, aí eu vou subir a lateral em pontos baixos e finalizar com pontos baixíssimos. Já cheguei ao final, percorri aqui toda a base. Agora eu venho e volto a trabalhar em pontos baixos, até chegar ali na parte de cima, onde eu iniciei a última carreira. Aqui tem a pontinha, que eu vou arrematar depois no final, e fecho aqui com um ponto baixíssimo, e percorro toda essa parte de cima também em pontos baixíssimos. Então, um baixíssimo para cada, até chegar aqui no último pontinho, ali onde eu comecei os pontos baixos. Aqui eu corto o fio, vou do outro lado e repito o mesmo processo que eu fiz. Faço as carreiras de vai e vem, trabalhadas no ponto nozinho, as 6 carreiras. E depois faço esse mesmo acabamento, desço em ponto baixo, faço o acabamento em ponto baixíssimo, subo em ponto baixo e percorro toda a parte de cima em pontos baixíssimos. Depois de pronto os 2 lados, vamos para a colocação da alça. Acabamento da bolsa já finalizado, agora eu vou para a colocação da alça. Para isso, eu vou preencher aqui
com a quantidade de pontos que eu fiquei lá na última carreira. No meu caso, fiquei com 20 pontos. Por que que eu digo meu caso? Essa parte lá de cima, onde fizemos o acabamento no ponto nozinho, você pode fazer 2 carreiras, 4, 6, 8, quantas carreiras você queira ali no acabamento na parte de cima. Quanto mais carreiras você faz, mais aumenta a abertura da bolsa, mais expande a parte da abertura. Vou trabalhar, então, os 20 pontos. Eu deixo aqui uns 15 centímetros de sobra para o arremate, faço meu nozinho inicial e aqui dentro da alça eu passo a agulha, busco a laçada e fecho. Depois que eu fechei, eu vou trabalhar sempre dessa mesma forma. Eu volto por dentro da alça, passando a agulha e fechando como se eu estivesse fechando um ponto baixo. Sempre mantendo o fio bem alinhado para que ele não fique torcido. Então, venho, busco o fio e fecho. Busco o fio e fecho, fazendo isso por 20 vezes, que é a quantidade de pontos que eu tenho lá no final da minha bolsa. Já finalizei os 20 pontos. Depois desses 20 pontos, eu cortei o fio, deixando mais ou menos 1 metro de sobra e passei esse fio aqui por dentro da agulha de tapeçaria, que eu vou usar para costura. Antes de começar a costura, eu vou mostrar aqui que eu já fiz um dos lados, ó, já fiz a costura para que vocês possam ver como fica. Então, fica uma costura bem perfeitinha e bem reforçada. Agora, eu viro e vou começar a costura aqui desse lado. Para iniciar a costura, eu deixo a alça aqui virada de frente para mim, já tenho o fio e com a agulha lá de cima, eu passo essa agulha aqui no primeiro ponto, passando pelas 2 laçadinhas do ponto baixíssimo. Então, passo lá de cima, aqui para baixo. Passei, deixo ele bem justinho para não ter sobra de fio e eu vou fazer o seguinte movimento. Se eu estou com o fio na parte de baixo, eu venho com ele de baixo para cima. E se eu estou com o fio na parte de cima, eu venho com ele de cima para baixo. Então, fio aqui na parte de baixo, eu passo também na parte de baixo em direção à parte de cima, sempre no ponto seguinte, 2 laçadinhas. Lá na parte de cima, eu também passo pelas 2 laçadas. Passei, ajusto bem para não ter sobra. Estou com o fio na parte de cima, venho no próximo ponto. Sempre passo pelas 2 laçadinhas, vindo lá de cima para baixo. Na parte de baixo, também pego as 2 laçadinhas, ajusto para não ficar sobra de fio. E dessa forma, eu vou trabalhar até chegar lá no último ponto, sempre ponto a ponto, sem pular nenhum ponto, seguindo a direção que eu estou. Se eu estou na parte de baixo, eu venho de baixo para cima, e sempre pegando 2 laçadinhas, tanto na parte de baixo da base da bolsa, quanto lá nos pontos da alça. Já terminei a parte da costura. E agora, eu já tenho a bolsa praticamente finalizada. Fica faltando arrematar as pontinhas e depois colocar o botão magnético. Agora, o que eu faço?
Para arrematar as pontinhas, eu sempre gosto de usar uma agulha um pouco mais fina para ajudar a passar a sobrinha de fio por dentro dos pontos. Mas se você não tiver uma agulha mais fina do que a que você esteja usando, pode usar a mesma agulha, que é bem tranquilo. Para arrematar, eu faço o seguinte: depois que eu já passei o fiozinho por dentro dos pontos, levando ele para o avesso, então, depois que eu puxei o fio, eu venho com um adesivo instantâneo, só um pinguinho, levo um pouquinho mais para baixo, novamente, um pinguinho, então ele entra ali por dentro dos fios, e depois disso, eu vou cortar essa pontinha, porque depois do corte, eu arremato queimando essa ponta. Então, eu sempre deixo ali pelo menos um meio centímetro para que eu possa vir com o isqueiro e queimo, e com a parte de baixo do isqueiro eu aperto e ele sela por completo essa pontinha. Agora eu repito o mesmo em todas as pontinhas, fazendo o arremate da mesma forma. Depois que eu finalizo o arremate das pontinhas, eu vou fazer a colocação do botão magnético, esse botão de imã. Ele vem assim, ó, com duas partes, uma parte encaixa na outra, então ele fecha super bem. E esse botão, o legal é que ele vem com esses 4 cantinhos com os furos. Então, para colocar no crochê, ele é bem prático. O arremate fica bem certinho, porque eu vou fazer tudo pelo lado avesso e ele fica super firme. Eu vou colocar de um lado, marco ali e faço a costura de forma simples, passando a agulha pelos 4 cantinhos, vem em um, vem em outro e assim até costurar os 4 cantos. E do outro lado, eu marco no mesmo lugar para que eu possa fazer o fechamento. Eu vou colocar na minha bolsa 2 botões. Então, vou colocar um aqui, um pouquinho para dentro de onde eu tenho a alça, e o outro do outro lado. Caso você queira, também pode ser colocado só um botão na parte central. Então, você pode fazer o teste como você queira, você costura os seus botões, posicionando na mesma direção de um lado ou do outro, e faz a costura de forma bem simples, com linha e agulha de costura. Bem, pessoal, e depois de costurar os botões, eu já tenho a bolsa finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo de bolsa. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e aproveitem para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima! Tchau, tchau!